Fala galera, Rebeca por aqui para começar um novo episódio aqui no 3x1 Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, com o tema Na Contramão do Mundo, guiado pelo Espírito Santo. De fato, assim, quem realmente é o Espírito Santo, né? Eu aposto que você vai sair desse episódio de hoje com a certeza de quem é o Espírito Santo para você. E para nossa mesa, eu quero chamar aqui nossa convidada de honra, Gabi, seja muito bem-vinda. Oi, gente, prazer. Meu nome é Gabriela, tenho 20 anos. Fiz um livro com 19 anos e conheço Jesus e estou nessa caminhada aí desde os 12 anos de idade. Amém, seja muito bem-vinda. Gabi, quem é o Espírito Santo para você? Então, como a gente conversou, ele é o meu melhor amigo, né? A Bíblia, ela dá vários adjetivos para o Espírito Santo, né? O nosso Consolador, aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, aquele que nos ensinaria todas as coisas. Então, ele é um presente de Jesus para nós. Então, para mim, o Espírito Santo, ele é o meu melhor amigo. Até a gente tinha conversado antes um pouquinho, você falou assim, há 12 anos, desde os 12 anos, né, da sua caminhada com Jesus e o Espírito Santo, né? Às vezes a gente fala tanto sobre o Espírito Santo em pregações, nas igrejas, mas a gente realmente, às vezes, não conhece de fato quem ele é, né? Sim. Provavelmente você deve ter, você comentou que estava com ele desde os 12 anos, né? Sim. Como é que foi sua experiência com o Espírito Santo? Então, eu cresci na igreja, mas o meu relacionamento com Deus, assim, ele iniciou de fato, como eu te falei, com 12 anos, quando, numa reunião, né, pequena, eu lembro que uma professora, ela falou assim, para você conhecer o Espírito Santo, você tem que entrar pro seu quarto e você tem que orar, né, ela citou Mateus capítulo 6, versículo 6, que quando a gente entra pro nosso quarto e fecha a porta, ele estaria ali presente, e aí eu falei, cara, eu vou tentar. Né? E eu lembro que ali na minha simplicidade de 12 anos, eu entrava pro quarto do meu irmão e eu entrava pra jogar no computador dele. Só que eu falei assim, em vez de eu jogar esse jogo aqui, eu vou tirar o som do jogo e vou colocar uma música. E aí eu lembro que o tempo foi passando e com o tempo eu fui entrando pro quarto, não pra jogar mais, mas pra orar, porque o Espírito Santo, ele foi tomando conta de fato, né? Quanto mais espaço você dá pra Deus agir na sua vida, né? Mais ele vai de fato te responder. Eu falo que Deus, ele é um Deus de reação. Então, a cada passo que eu dou para perto dele, ele vai dar espaço de volta para mim. Então, eu lembro que às vezes eu entrava para jogar, mas com o passar do tempo, com 12 anos, eu passei a entrar para aquele lugar para de fato orar, para de fato conhecer o Espírito Santo e construir esse relacionamento com ele. Na intimidade, né? Exato. Você e o Espírito Santo, né? Sim. Eu lembro uma vez que uma missionária da África, ela veio aqui e ela orando comigo e ela falou assim, olha, você faz o secreto porque Jesus está esperando você. Se você não faz, você está perdendo tempo. E é realmente isso, né? Você e ele. Quando a gente conhece um amigo, é muito mais fácil a gente conhecer uma pessoa, só você e ele, porque ele vai falar daquilo que ele gosta, daquilo que você não gosta, e vocês vão, assim, se tornando amigos íntimos, né? Um a um, né? O relacionamento com Deus precisa ser isso, né? Muita gente, tem muito adolescente, tem muito jovem que ele fala assim, eu não sei como reconhecer a voz do Espírito Santo. Mas o segredo tá realmente nisso, no relacionamento. Por exemplo, se eu tô numa feira e a minha mãe me grita, Gabriela, eu vou saber que é a minha mãe. Mas por que eu sei que é a minha mãe que tá me chamando? Porque eu cresci ouvindo a voz dela. Porque eu tenho um relacionamento com ela. Agora, por exemplo, se a gente tá numa feira e você me chama, talvez eu não reconheça. Por quê? A gente tá construindo esse relacionamento agora. Então, o segredo para que a gente de fato reconheça a voz do Espírito Santo na nossa vida, né? Esse testemunho interior que ele gera em nós, não tem outro segredo, não tem outro método a não ser o nosso relacionamento com ele. E tem até, assim, uma dúvida que muitos me perguntam, até uma das minhas discípulas perguntou, que de fato, assim, às vezes a gente não ouve de fato audível a voz do Espírito Santo, mas tem outros modos do Espírito Santo a falar através da gente, né? Eu, por exemplo, eu nunca ouvi a voz do Espírito Santo audível como a sua voz agora, mas ele, como se ele plantasse sementinhas, às vezes no meu coração, na minha mente, e depois algo de fato concretiza sobre aquilo, e é como se fosse uma resposta, Deus mostrando pra mim, olha, isso era eu te mostrando, minha filha, por que você não tá me ouvindo, né? Sim. Como é que é pra você? Isso aí que você falou é o que eu chamo de testemunho interior, né? Essa semana mesmo eu tava em uma praça evangelizando com uma amiga, e aí passou um casal de senhores, e aí me veio aquele testemunho interior, aquela sensação, né? Muito forte de que, do Espírito Santo falando pra mim, o joelho dele tem algo, né? E aí a gente conversou com aquele casal, né?
conversou normal. Mais pra frente, a gente falou com eles, de fato, sobre Jesus. E aí a minha amiga perguntou, eu falei pra minha amiga, ela falou assim, o senhor tem alguma coisa no joelho? Ele falou, sim, eu tenho. E aí nisso a gente teve a oportunidade de orar por ele, né? E eu diria que uma aventura, né? Você falou que o tema do podcast é na contramão do mundo, né? Uma vida com Deus, a gente vive uma aventura e a gente vive algo muito mais emocionante que uma vida no mundo. Por exemplo, eu tava... Em outro episódio, eu estava também evangelizando, só que dessa vez eu estava sozinha. E aí eu falei, Espírito Santo, me dá um testemunho interior, me fala alguma coisa sobre alguém que o Senhor quer que eu fale, alguém que o Senhor quer que eu aborde. E eu lembro que o Espírito Santo só falou assim pra mim, Rosa. Eu falei, Rosa? O que é Aí isso? eu lembro que eu estava perto de um ponto de ônibus e eu fiquei procurando várias pessoas que estavam vestidas de rosa. Só que o meu coração, ele se inclinou para uma mulher que não estava vestida de rosa. E eu falei, oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? Ela, Rosa. E aí, na hora que ela falou o nome dela, eu entendi. Opa, perdão. Na hora que ela falou o nome dela, eu entendi, né, aquilo que o Espírito Santo estava me falando. Então, eu acredito que a nossa caminhada em intimidade com o Espírito Santo é uma construção, né, tijolo por tijolo. Quanto mais eu me arrisco em viver o sobrenatural, quanto mais eu me arrisco em identificar a voz dele, mais eu vou crescer nisso, a ponto de que o que era difícil para mim identificar não vai ser mais. Só que se o Espírito Santo fala para você, fala tal coisa para uma pessoa e você não fala por medo, então você não está crescendo em intimidade com ele. Então, o melhor lugar para a gente estar, com certeza, é fora da nossa zona de conforto, né? Nesse lugar onde a gente obedece à voz de Deus, onde a gente vive em total obediência, é onde o nosso relacionamento vai ser construído e a gente vai ver pessoas ao nosso redor também sendo tocadas pelo Espírito Santo. Igual você falou assim, da dúvida que ela deve ser lançada fora, Sim. né? E como é que vencer a dúvida? Então, geralmente lá na minha igreja a gente tem a sala de adoração. E lá na sala de adoração eu sempre ensinava que a maneira de você lançar fora a dúvida nem sempre o que eu vou falar vai estar certo. Às vezes eu não posso ter ouvido a Deus corretamente. Às vezes eu posso ter tido uma impressão que foi minha. E isso é natural. Nós somos humanos e nós estamos sujeitos à falha. Só que existe uma maneira em que, por exemplo, o Espírito Santo falou algo para mim, e aí eu vou falar isso para alguém, e aí eu vou falar isso de uma maneira que eu não vou assustar a pessoa. É porque às vezes o Espírito Santo fala alguma coisa e você fala, Deus tá me dizendo que você tá com dor nas costas, tal. E se a pessoa não estiver com dor nas costas? Então eu posso chegar e falar assim, por acaso você tá com dor nas costas? Se a pessoa fala, não, tudo bem. Então eu vou crescendo naquilo, né? E a gente tinha um local onde a gente se desenvolvia nisso, né? Era um ambiente seguro para os meninos serem treinados. E a gente sempre ensinava que, você tá aqui, você tá sujeito a erro. Então se você falou alguma coisa que não faz sentido, você fala, irmão, eu tive essa impressão, que você tá passando por isso e isso, eu queria dizer isso e isso pra você, faz sentido? A pessoa pode falar, sim, faz sentido. Não, então vamos orar sobre isso. Faz sentido? Não faz sentido. Não, então, perdão, eu tô aprendendo a ouvir a Deus. Como se fosse uma oração direcionada. Eu não posso chegar, se eu tô nesse lugar onde eu tô aprendendo a ouvir a voz de Deus, eu não posso chegar com os 2 pés no peito da pessoa, né? É claro, a gente tem que ser criterioso nisso também, prudente nisso também. Mas quanto mais a gente se move nisso, como eu falei antes, Deus é um Deus de reação. Então, quanto mais eu mostro para Deus que eu estou interessada em ouvi-lo, que eu estou interessada em viver algo de fato sobrenatural, então ele vai cada vez mais me dar capacidade para isso. Então, eu vou exercer a minha capacidade de ouvir a Deus, a minha capacidade de ser assertiva quanto àquilo que Deus fala sobre mim, quanto àquilo que Deus fala sobre alguém, fazendo. Então não tem outra coisa, não tem outro método, é simplesmente você confiar a Deus a ponto de você não querer guardar a sua reputação. Tiago fala, né? Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, né? Se você ouve a voz do Espírito, mas não pratica aquilo que ele deseja, né? Você não está sendo íntima do Espírito. Exatamente. Uma maneira que a Bíblia também nos deixa como uma receita, né? Para que o nosso coração seja moldado a ponto de ter mais assertividade nisso é o jejum, né? Então, o jejum, ele tá aí para afinar, de fato, a nossa percepção com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que Deus quer fazer, com aquilo que Ele está falando. Então, eu acredito que, assim, desde quando eu conheci a Deus, eu decidi não viver uma vida onde, eu tô ali na igreja,
não vou cultuar e vou embora. Mas eu sempre tentei trazer isso para dentro da minha realidade, né? Eu estudava no meu ensino médio e todo mês a gente fazia culto para 400 alunos. Eu vi cerca de 600 alunos aceitando Jesus em 3 anos na minha escola. Só que como isso aconteceu? A partir do momento que eu dei espaço para o Espírito Santo entrar na minha rotina, né? Então, não adianta a gente falar que a gente quer ouvir a voz de Deus, que a gente quer ouvir o Espírito Santo, que a gente quer ser guiado pelo Espírito Santo, se a gente não abre espaço para que ele participe da nossa rotina. Então, eu acho que a grande dificuldade da nossa geração não é não querer ouvir a Deus, mas é ter coragem o suficiente e confiança o suficiente para de fato obedecê-lo quando ele decide invadir a nossa rotina e transformar um dia comum em um dia extraordinário, né? Eu lembro que eu estava fazendo um culto na escola e aí o pastor que foi pregar, ele começou a orar em línguas em cima do altar e aluno que nem era cristão sendo batizado no Espírito Santo, aquela loucura, gente correndo, tudo no pátio da escola. E aí eu virei pro amigo meu e falei, cara, foi um prazer estudar com você, a gente vai ser expulso. Porque a gente estudava em um colégio onde os coordenadores, os professores, eles eram muito contra, né, aquilo que a gente fazia, né? Eles não concordavam dentro da educação. Exato, eles não concordavam com célula, eles não concordavam com algumas coisas. Só que naquele momento que eu falei aquilo pro meu amigo, eu lembro do Espírito Santo falando pra mim assim, você não confia em mim? Né? E aí eu lembro que a partir daquele momento, o Espírito Santo ele também me deu a oportunidade de ajudar a reformar a minha escola, né? Eu lembro que eu levei um pastor e aí ele me disse, esse cara é a chave para a reforma da sua escola, porque eu lembro que eu fazia parte do time da escola e a nossa quadra era ruim, algumas coisas nossas eram ruins, só que eu entrava naquela escola, né? E não só na escola, em qualquer lugar que você tiver aí, você pode praticar isso, né? Eu entrava naquele lugar e eu falava, Jesus, o que o Senhor quer ser através de mim? Né, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Então eu comecei a olhar aquela realidade como se não fosse a Gabi que fosse a aluna do 2º A, do 3º A, do 1º A, mas como se Jesus estivesse ali na roda dos meus amigos, como se fosse Jesus de fato através de mim. E aí eu lembro que uma vez o Espírito Santo falou assim para mim, fala com o seu pastor, leva um professor para você conseguir reformar a quadra da sua escola. E eu lembro que eu criei tanto naquilo, acreditei tanto naquilo, por quê? Porque eu já tinha estado em uma caminhada de crescimento quanto à confiança, né, em acreditar naquilo que Deus fala. E eu lembro que essa foi uma experiência que me marcou muito, e depois disso eu nunca mais, duvidei de algo que Deus me falou. Eu lembro que a gente ficou 2 horas tentando convencer uma professora, uma coordenadora que já era cristã, a levar a gente na igreja, um professor a acompanhar a gente. E eles falaram assim, de onde você tirou isso, Gabriela? Porque ela não acreditava naquilo que Deus tinha falado. Ela era cristã, mas ela não acreditava que Deus tinha falado comigo. Ela, de onde você tirou isso? Não, isso aí não vai dar certo, não. Aí eu lembro que de tanto ver eu insistindo, ela falou assim, eu vou te levar, mas eu não vou entrar. Vou ficar dentro do carro. E eu lembro que a gente ligou para um pastor que cuidava da agenda desse outro pastor e falou, pastor, tudo bom? A gente tá indo aí porque a gente quer falar com o pastor fulano de tal. Ele falou, não é para você vir. Ele não vai estar aqui, não vai receber vocês. Só que quando a gente desligou o telefone, o Espírito Santo falou, é pra você ir? Eu falei, cara, o cara vai achar eu uma louca. Aí passou uns 15 minutos, eu liguei de novo. Pastor, tudo bom? Eu queria dizer que a gente precisa. E aí, ele falou, se vocês virem, fica à vontade, vocês podem vir, mas não vai dar certo. Vocês podem sentar, podem esperar, podem fazer o que vocês quiserem, mas eu tô avisando que não vai dar certo. Aí quando eu desliguei, o Espírito Santo de novo, é pra vocês irem. Eu falei com uma amiga na época, eu falei, vamos, se der errado, deu errado. E aí eu lembro que a gente não contou isso pra professora, obviamente, senão ela não ia deixar a gente ir, né? E aí quando a gente entrou na sala, tava esse pastor, tava um cara que eu não conhecia. E aí o pastor virou pra mim e falou assim, eu avisei pra você que não era pra vocês virem, que não ia dar certo. A pessoa que vocês querem falar não está aqui e não vai acontecer nada. Eu lembro que eu virei pro meu amigo e falei assim, tudo que a gente podia fazer, a gente fez. Só se Deus fazer algo agora. E aí, o outro pastor chegou, assim, de supetão na sala. E aí, o outro pastor virou assim e ficou, meu Deus, e tal. Aí, pastor, é porque Deus me falou pra vir aqui, pro Senhor construir a quadra da minha escola. Tipo assim, nada com nada. E ele me ouviu e falou assim, não, fala com esse cara que tá sentado aqui, que ele é da prefeitura, tal, você resolve com ele. Então, o cara que realmente ia resolver o nosso problema não era nenhum dos pastores, mas era um cara que Deus tinha colocado naquele lugar que viu tudo acontecer. Ele virou pra mim e falou assim, cara, eu acredito que
que Deus falou através de você e a gente vai fazer isso. Eu lembro que a partir daquele momento a gente começou a, de fato, correr atrás da reforma da escola e a cozinha foi reformada, os banheiros foi reformado. Antes de eu sair de lá, eles já tinham quebrado a quadra para refazer a quadra. Então, tudo isso foi através de uma obediência e de uma confiança que eu construí com o meu relacionamento com o Espírito Santo. Então, o segredo de eu viver dias extraordinários é quando eu decido entregar os meus dias e os meus pensamentos, os meus sonhos, para o direcionamento do Espírito Santo, né? Porque eu posso escolher viver um dia onde eu vou construir o que eu vou fazer nesse dia, ou eu posso escolher viver um dia onde eu entrego esse meu dia e todas as minhas ações para o Espírito Santo. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Onde o Senhor quer que eu esteja hoje, né? Então, eu acredito que isso é o segredo para você viver aquilo que Deus, de fato, quer que você viva. Isso que você tocou é um ponto interessante. Tipo assim, de eu escolher entregar para o Espírito Santo, para Jesus. Olha, Jesus, toma conta aí, que o Senhor toma melhor. Isso também traz um pouquinho a renúncia, né? Já que o tema é na contramão do mundo, da renúncia daquilo que o mundo pode oferecer e aceitar aquilo que o Espírito Santo pode aceitar de fato, né? Sim. Apocalipse fala que no final dos tempos Jesus ele vai abrir o livro e os livros, né? Há muito tempo eu falo sobre isso, que os livros, no caso, é aquilo que a gente decidiu escrever com as nossas decisões, né? E o livro é aquilo que ele de fato decidiu que a gente vivesse, né? Então, eu acredito que Deus tem um plano, né? Como eu te falei, Isaías fala que assim como o céu é mais alto que a terra, os planos e os pensamentos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Então, quando eu decido abrir mão dos meus planos, que podem ser bons planos, podem ser bons sonhos, e decido agarrar aquilo que Deus quer que eu viva, eu vou estar vivendo na contramão do mundo, eu vou estar vivendo na contramão dos meus sonhos, mas eu vou estar vivendo aquilo que Deus quer que eu viva, né? E hoje a gente vive uma geração muito... de certa forma, muito apática quanto a viver aquilo que Deus quer que eles vivam. Eu vejo que, às vezes, as pessoas, elas se saciam com o pouco, né? E elas não decidem agarrar aquilo que, de fato, é sobrenatural, aquilo que, de fato, Deus quer que a gente viva, né? A Bíblia fala que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, né? Então, eu que escolho viver em qual dimensão dessa vontade eu vou estar. Então, se eu decido estar na vontade perfeita de Deus, logo, todas as minhas ações e todas as minhas atitudes, elas devem ser em total obediência àquilo que o Espírito Santo, aquilo que a Bíblia nos deixa. Tem um ponto que você tocou que é muito importante, sobre renúncias. E, de fato, é muito difícil, né? Você tá todo instante ali, a gente, como cristão, renunciando às coisas do mundo. Como, por exemplo, um adolescente pode se manter ainda puro, assim, renunciando às coisas do mundo e dizendo sim para o Espírito Santo? Não tem outra maneira a não ser, de fato, conhecendo a Deus. Eu falo que hoje o mundo ele nos proporciona várias experiências que nos marcam. E eu falo com total segurança que o que me manteve dentro da vontade de Deus, né, conhecendo a Deus, foram as experiências que Ele me proporcionou. Então, se eu sou um adolescente, eu tenho que me expor a esse ambiente do sobrenatural. Eu tenho que me expor a esse ambiente onde eu vou ver as coisas acontecendo. Eu lembro que eu tinha 14 anos e eu já fazia missão, né? Eu, com 14 anos, ia pra missão de adulta. Minha mãe me deixava ir, ela falava, menina, você é doida e tal. Mas ela sempre me apoiou nisso. Eu lembro que quando você é adolescente, é muito mais fácil você ter coragem para fazer algumas coisas que quando você é mais velho, você não faz. Eu lembro, por exemplo, quando eu era adolescente, eu tava em uma das missões, e aí um cara tava ensinando sobre cura, e aí ele falou assim, ele ensinou, né, como que a gente pode orar sobre cura, explicou sobre a autoridade do nome de Jesus, e eu acreditei naquilo. E aí a gente foi para uma cruzada, e aí nessa cruzada tinha um senhor, isso foi no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. É uma divisa com a Bahia, então é uma cidade que tem muita bruxaria, muita coisa nesse sentido. Eu lembro que eu estava nessa cruzada e eu estava tendo experiências sobrenaturais. No caso de ver demônio, de ver coisa assim, absurda, né? Eu lembro que eu estava nesse lugar, eu estava nessa praça, e aí o Espírito Santo me direcionou a um lugar, eu chamei um colega, e aí eu orei por um senhor que ele estava muito bêbado, e ele estava usando a bengala e ele tinha trombose na perna. Eu lembro que eu orei, eu cheguei, eu posso orar pelo senhor? E ele, tipo assim, ele não me falou nem que sim, nem que não, porque ele não tava conseguindo nem conversar. Eu lembro que eu coloquei a mão no ombro dele e falei assim,
Deus, eu declaro cura sobre a vida dele agora, sobre a perna dele, em nome de Jesus e tal. Orei para que Deus de fato curasse ele. Eu lembro que ele ficou sóbrio e a perna dele foi curada. E ele não entendeu o que estava acontecendo. E ele virou para mim e falou assim, o que você quer? Em troca, né, da oração. E aí eu falei, não, Jesus é de graça e tal. E aí ele começou a tirar dinheiro e me dar e tal. Eu falei, não, Jesus é de graça e tal. Só que eu fiquei tão empolgada porque eu queria viver a cura, né? Eu não queria, de fato, ser direcionada pelo Espírito Santo. Eu lembro que eu peguei a bengala dele, eu falei assim, o senhor vai usar a bengala? Ele falou, não. Eu falei, então eu vou pegar ela pra mim. Aí eu lembro que eu saí correndo, tipo assim, muito feliz com o que tinha acontecido. E no meio dessa corrida, quando eu tava voltando pro lugar onde estava acontecendo o culto, o Espírito Santo falou pra mim, você não fez apelo pra ele não tá salvo ainda. Só foi curado. Ele só foi curado. Eu falei, Jesus, meu Deus, meu Deus. Eu lembro que eu voltei, eu falei, o senhor quer aceitar Jesus? Ele quer aceitar Jesus e tal. E aí ele aceitou Jesus. Eu lembro que no outro dia a gente teve uma outra experiência em que eu orei pra uma moça numa cadeira de rodas com um amigo meu e ela não levantou. Ela não foi curada. E eu falei, tá, né? Eu não faço pelo resultado. Eu faço porque a Bíblia fala que esses sinais, eles seguiriam aqueles que crescem. Então, se eu decido acreditar, logo, esses sinais vão me seguir. Então, eu posso contar aqui vários momentos que Deus, de fato, fez coisas extraordinárias, né? Curas extraordinárias, mas existem momentos que Deus não fez nada. Mas não é por causa disso que eu vou deixar de seguir um princípio. Né? Então, se esses sinais, eles vão seguir aqueles que creem, eu não vou deixar de fazer. E o nosso tempo, às vezes, não é o tempo de Deus, Exato, né? E é exatamente sobre isso que eu vou falar. E aí, no outro dia, a gente foi na casa dela, né? Eu não sabia que a gente estava indo na casa dela, mas uma líder minha foi visitar ela. E aí, quando a gente abriu a porta, o marido dela abriu a porta, e quando a gente entrou na cozinha, ela estava em pé. Então, tipo assim, ela não tinha possibilidade nenhuma de andar, né? Ela foi para casa naquele dia, ela falou que ela dormiu, ela acordou andando. Então, existem vários tipos de situações que a gente pode viver, mas tudo isso vai depender da nossa total dependência no Espírito Santo, daquilo que ele quer fazer, né? Das várias multiformes possíveis, né? Então, assim, você falou sobre como renunciar, né? Como um adolescente pode renunciar. Eu acredito que um adolescente, ele vai renunciar à vontade dele, ele vai renunciar àquilo que o mundo oferece para ele, quando ele provar o quanto é bom aquilo que Deus tem para a vida dele. Porque eu lembro que eu era adolescente, aí uma amiga minha, ela é muito minha amiga hoje, ela foi pregar, ela é um pouco mais velha que eu, e aí ela estava pregando no grupo de adolescentes da igreja que eu congregava, e ela falou assim, o que você prefere? O que você, adolescente, tá aqui, você prefere? Você prefere orar por um cadeirante e ele ser curado? Ou você prefere ir para uma festa e beijar 10 meninas, beijar 10 meninos? E aí eu lembro que quando eu ouvi aquilo, eu falei, cara, é muito mais valioso eu viver algo nesse sentido onde eu vou estar na presença de Deus do que deixar a minha vida escorrer por algo que não vai transformar a minha vida, não vai transformar a vida de ninguém e vai gerar mais problemas, né? Você vê que... Cicatrizes, né? E vai gerar cicatrizes. E a instituição igreja, ela traz tantos benefícios para a sociedade, porque, por exemplo, às vezes eu não posso estar fazendo nada de errado, mas se eu estiver num bar, a minha chance de morrer, de sofrer um acidente, de sofrer um assalto, é muito maior do que eu estar na igreja. Então, um adolescente, ele vai renunciar àquilo que é o desejo da carne dele, aquilo que o mundo tem para oferecer para ele, quando ele de fato provar aquilo que Deus tem para ele, porque são coisas completamente diferentes e que dão resultados completamente diferentes. Deixa eu te fazer uma pergunta. No caso dos pais, como que os pais podem, por exemplo, proferir o Espírito Santo na vida dos filhos? Eu digo que proporcionando momentos onde eles podem ter essa experiência. Eu não posso chegar no meu filho e falar assim, você vai conhecer Deus e tal, mas se eu coloco ele em um ambiente propício, onde ele pode ter uma experiência sobrenatural, por que não? Né? Se eu posso proporcionar e patrocinar lugares onde ele pode ser tocado pelo Espírito Santo e ter uma experiência que vai marcar a vida dele, por que não? Né? Então eu diria que por que não pagar um acampamento para o seu filho, às vezes uma viagem missionária, porque é nesses lugares que a gente vai encontrar essas experiências que vão nos marcar. Às vezes eu por si só não vou ali entrar no meu quarto e não vou conhecer Deus, mas através de uma experiência marcante, através de uma conferência, através de um acampamento, uma viagem, eu vou conhecer a Deus ali e vou falar, cara, eu preciso disso para a minha vida. Então eu diria que
A maneira que os pais podem patrocinar essa experiência para o filho é através de momentos como esse. É colocar os seus filhos nos ambientes certos, nos ambientes que são propícios para que, de fato, algo aconteça. Porque comigo também foi assim, né? Eu estava nos lugares certos. Eu te falei, eu estava com 14 anos, eu estava numa viagem missionária. Então, era um ambiente propício para que isso acontecesse. Então, eu diria que dessa maneira. Para crescer, né? Exatamente. E algo que também poderia, não sei se você concorda, é que os pais vivessem de fato o verdadeiro evangelho, Exatamente. né? Porque dentro de casa, as maiores referências é o pai e a mãe, né? Ou a tia, ou a avó que cuida. Então, se aquilo que você vive de fato realmente é tão impactante na sua vida, que o seu filho vai olhar e falar, cara, eu quero ser igual ela, eu quero ser igual ele. Exatamente. É disso que eu preciso, porque você não pode vender algo que você não acredita. Sim. Você não pode compactuar com algo que você não, verdadeiramente, você não vive de fato, né? Sim, E um filho, uma filha, ele não vai ver o que o pai fala, né? Ele vai ver o que o pai faz. Às vezes o pai e a mãe pode falar alguma coisa, mas se ele não vive aquilo, né? As palavras deles não passou de vento, né? Então, às vezes, nem é tanto falar, mas é o ser, né? O meu pastor, ele sempre fala muito que as atitudes que a gente promove, as atitudes que a gente tem, elas valem mais que várias palavras que a gente pode jogar ao vento. Então, se eu sou, logo eu vou estar mostrando para o meu filho, para os meus amigos, aquilo que eles também podem construir, aquilo que eles também podem ser. A gente pode ministrar o Espírito Santo na vida de outras pessoas? Você pergunta em qual sentido? Por exemplo, dom de línguas. Sim, claro. Mas eu vejo como algo que Deus pode nos usar como instrumento, né? Mas com certeza é algo que somente o Espírito Santo pode fazer, né? É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu tô ali para colocar semente. Eu tô ali para plantar, eu tô ali às vezes para regar algo que Deus já fez na vida daquela pessoa. Mas se eu posso ser um bom modelo, por que não? Né? Se eu posso ser um bom modelo daquilo que o Espírito Santo fez na minha vida, mostrando os frutos daquilo que o meu relacionamento com ele gerou, por que não? Então, eu acredito que muito mais que eu colocar a mão na cabeça de alguém e orar por essa pessoa, é eu mostrar os frutos do meu relacionamento com ele. Eu acho que isso vai ser muito mais convincente. Afinal, quando Jesus ele morreu por nós na cruz e o véu se rasgou, eu e você podemos buscar o Espírito Santo, eu e você podemos buscar a Deus, e a gente tem livre acesso para isso. Então, eu acredito nisso, que os nossos frutos, eles podem ser bem mais convincentes do que apenas uma oração que eu faço para alguém. Tem algo do Espírito Santo que eu gosto muito, que a gente fala o Consolador, né? Sim. Quando às vezes a gente tá bem triste, às vezes o dia tá péssimo, a gente chega em casa e fala, nossa, que dia ruim, né, Jesus? Sim. E enquanto a gente não ora, a minha líder fala, enquanto a gente não ora, bota um louvor, parece que o ânimo vai ficando baixo, cada vez pior, uma depressão, uma deprê, né? Sim. Aí a gente ora, fala, Jesus, olha, tô sentindo isso, te entrego esse sentimento ruim que eu tô sentindo, esse cansaço. E aí a gente bota o louvor e a gente refrigera, o Senhor refrigera o nosso físico, né? Sim. Aquele momento que a gente tá trocando o nosso fardo pelo dele, né? Eu vi um vídeo esses dias muito interessante da Ana Paula Valadão, que ela falou assim que ela era muito satisfeita. Então, tudo que acontecia, ela reclamava pro marido dela, e ela, isso não tá bom, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom e tal. E aí ele virou pra ela e falou assim, cara, eu não te aguento mais, eu não sei mais o que fazer. E aí naquele momento Deus ministrou no coração dela sobre ela entregar esse fardo das insatisfações dela, de fato, aos pés do Senhor. Então, se eu decido entregar a minha insatisfação, os meus problemas diante da cruz, eu vou estar solucionando os meus problemas, né? Talvez eu não vou estar vendo algo sendo modificado ao meu redor, mas dentro de mim, eu tenho a certeza, né, de que Deus está comigo, né? A Bíblia fala que no mundo a gente passaria por aflições, né? Então, se a gente tem uma vida, se a gente respira, a gente está suscetível a passar por momentos ruins. Se eu tenho um carro, eu estou suscetível a bater esse carro, né? Se eu tenho um corpo, eu estou suscetível a ter uma doença. Então, Deus não nos prometeu uma vida perfeita. Ele nos prometeu que Ele sempre estaria presente, né? Então, se nesses momentos eu recorro a Deus, eu recorro ao Espírito Santo, a esse momento de intimidade, logo, o meu interior ele vai estar sólido o suficiente
para acreditar e para ter certeza de que Deus ele sempre vai fazer o melhor por mim, independente do que pode estar acontecendo ou não. Ainda sobre dons, a gente falou sobre dom de línguas, o Espírito Santo pode gerar outros tipos de dons, por exemplo, dons de tocar instrumento, de falar em línguas estrangeiras. Sim. Isso, né? Sim. Eu lembro que eu fui para a Argentina numa outra viagem missionária, e eu lembro que em 4 dias que eu estava lá, eu tinha muita dificuldade para falar em espanhol. E eu lembro que eu orei, eu falei, Senhor, eu preciso pregar. Porque eles, aqui, você fala até de forma pausadamente, mas eles falam muito rápido, né? O espanhol deles é muito rápido. E eu lembro que, em pouco tempo que eu tava lá, eu lembro que num devocional que eu tava fazendo, eu comecei a orar em espanhol. E aí eu fiquei orando em espanhol e Deus me tomou naquilo. Eu lembro que depois daquele devocional que eu tive ali no meu momento com Deus, se eu pegava um Uber, se eu falava com a moça no caixa, eu entendia o que ela estava falando e eu conseguia me comunicar com ela também. Só que depois, quando eu voltei para cá, eu não consegui falar mais. Né? Então, existem vários tipos de experiências que a gente pode ter com o Espírito Santo nesse sentido, né? Eu li uma vez sobre um avivamento que Jesus estava fazendo, né? Que Deus estava fazendo nos Estados Unidos, né? O avivamento da Rua Azusa. Não sei se você já ouviu falar, mas dentro desse avivamento, num livro que eu estava lendo, ele conta a história de uma menina que ela não sabia cantar e ela não sabia tocar teclado. E aí ela começou a tocar Beethoven durante alguns momentos da reunião e tal. Então, você vê que Deus encheu ela de tal forma onde aquilo que não era possível acontecer pela capacidade dela, aconteceu através do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Esse é o verdadeiro avivamento. Né? Esse é o verdadeiro avivamento. Gabi, me fala, uma experiência mais marcante do Espírito Santo na sua vida. Então, eu lembro que eu era bem nova também, e aí eu tava numa praça, e eu tava com uma amiga minha, e aí eu não tinha esse costume de ouvir a Deus e falar algo pra alguém. E aí o Espírito Santo falou pra mim sobre uma mulher que tava naquela praça, e que ela tava com uma corda dentro da mochila dela, que ela tava pensando em cometer suicídio, né? E aí eu falei, cara, nada a ver esse pensamento e tal. E aí eu lembro que aquela mulher, ela olhava pra mim como se ela estivesse pedindo socorro. Tipo uma súplica. E eu não entendia aquilo e eu fui embora. Né? Um tempo passou e eu descobri que ela, de fato, tinha cometido suicídio, 3 dias depois. E aí eu lembro que eu fui pregar numa igreja, um tempo depois, e aí eu tava pregando, e aí aconteceu esse mesmo tipo de experiência. Eu falei, cara, eu não vou deixar passar, né? E aí eu falei pro menino lá que Deus tinha me falado que ele tava com esse mesmo intuito e tal. E aí ele confessou que ele realmente iria fazer isso. E aí ele foi lá na frente, a gente orou por ele. E ele não cometeu suicídio. Mas me marcou muito, por quê? Porque eu fui orar depois, eu falei, Deus... Tipo assim, eu fiquei como se aquilo que tivesse acontecido tivesse sido culpa minha, né? E o Espírito Santo, ele me ensinou algo que eu levo pra minha vida. Ele falou assim, Gabi, quando eu te vejo, hoje com 14 anos, eu não vejo uma menina de 14 anos. Eu não vejo que a sociedade fala que você é. Porque hoje o adolescente é taxado de várias maneiras. Né? Ele é taxado como insuficiente, como a pior geração. Eu lembro que Deus ministrou no meu coração que ele não me via como uma simples adolescente de 14 anos, mas ele me via como a Gabriela que existia no coração dele. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu deixei com que essas limitações, elas não acontecessem mais. Porque às vezes o adolescente, ele deixa de viver algumas experiências sobrenaturais, porque ele faz igual Jeremias. Eu não sou ninguém, eu sou muito novo. Né? Igual Moisés, eu não sei falar, eu sou gago. Mas a experiência que a gente vive com Deus, aquilo que a gente constrói com Deus, ela não está caracterizada, ela não está dependente de quem a gente é ou da nossa capacidade. Mas é de quem Ele é e daquilo que Ele quer fazer. Então, toda vez que alguém me pergunta, eu falo que foi essa porque... existem várias outras, eu posso falar sobre várias outras experiências que foram marcantes, mas essa foi o que fez virar a chave na minha vida, onde eu aprendi que o meu relacionamento com Deus, ele não está só pautado em desejos pessoais, onde eu vou orar porque eu quero ter uma boa faculdade, eu vou orar porque eu quero ter um bom trabalho, eu vou orar porque eu quero
porque eu quero que algum problema se solucione, mas eu vou orar, eu vou ouvir a Deus, eu vou obedecer a Deus, porque eu entendo que aquilo que Ele quer fazer na terra, Ele escolheu fazer através de mim. Então, se eu rejeito isso que Deus quer fazer, se eu rejeito a voz do Espírito Santo, quantas pessoas eu não vou deixar de alcançar? Né? A gente falou do avivamento da Rua Azusa, tem a história de um outro avivalista, se eu não me engano, John Wesley. Ele fala que ele pregava para muitas pessoas e tal, eu estava lendo um livro sobre, e aí eu lembro que eu estava lendo, e aí no livro ele falava que ele ficou 6 horas no mesmo lugar, e ele não entendia porque Deus queria que ele ficasse naquele lugar. E aí, de repente, passou um senhor numa carroça, e aí Deus falou, é ele. E aí ele foi falar com esse senhor, e o senhor foi super grosso, e não quis conversar com ele, maltratou ele, mas ele continuou pregando para esse senhor. E aí um tempo passou, e aí esse senhor estava doente, ele não sabia, e aí o mesmo senhor sendo resistente, ele confessou a Jesus. E aí ele descobriu que dias depois esse senhor veio a falecer. Então ele entendeu, né, no livro relata que ele falou, que fez sentido depois, né? Ele ter ficado 6 horas ali esperando, porque não era sobre ele, era sobre aquilo que o Senhor quer fazer. Então, quantas oportunidades a gente não deixa passar por a gente ser egoísta, né? A Bíblia fala que o amor, ele lança fora todo medo. Então, se eu não tenho coragem para falar para alguém quanto ela é importante para Deus, é porque eu não estou amando essa pessoa. Ah, eu tenho medo. Não, é porque você não ama o suficiente. Porque se você amar o suficiente alguém, você não vai ter medo de falar para ela algo bom. O evangelho é uma boa notícia. Então, se eu não tenho essa consciência de que eu preciso pregar, de que eu preciso testemunhar daquilo que Deus fez na minha vida, logo eu não amo. Né? E o amor, ele lança fora todo medo. Então, se eu amo essa pessoa como Jesus quer que eu a ame, eu não vou pensar no meu medo, eu não vou pensar na minha reputação, porque eu entendo que aquilo que Deus quer fazer é muito maior do que as minhas limitações. E como é que a gente poderia vencer a timidez para falar para as pessoas sobre o Espírito Santo? Amando, né? Igual eu te falei, eu preciso orar e me colocar nesse lugar de entender que Deus, ele escolheu fazer através de mim. Então, eu preciso amar você o suficiente a ponto de entregar para você algo que Deus quer fazer, né? Ou falar algo para você que Deus quer falar para você. Porque não existe outra receita a não ser eu amar você mais do que a mim mesmo, né? Eu amar você mais do que o meu medo. Porque se eu amo, logo, não importa se eu não tenho capacidade suficiente, mas importa aquilo que Deus quer fazer. Então, eu diria que o grande segredo é eu entrar nesse lugar em Deus, onde eu vou entender e eu vou sentir o amor que Deus sente por essas pessoas, né? Eu vou poder compartilhar do coração de Deus para Goiânia, eu vou poder compartilhar do coração de Deus para o meu bairro, para os meus amigos. E aí, a partir desse lugar, aí eu vou começar a conseguir pregar e alcançar essas pessoas. Porque eu posso falar coisas muito, muito bonitas, mas se eu não tiver amor, nada vale o que eu tô falando. Então, eu diria que o amor, ele é o segredo para que isso aconteça. Né? É um dom supremo, né? É o segredo para que, de fato, eu consiga fluir, né, nesse lugar. E como é que eu posso manter a constância? Porque ser firme e constante, a gente está renunciando o mundo, as coisas que o mundo oferece, dizendo sim, amando o próximo, mas como manter essa constância diária? Eu lembro que quando eu era mais nova eu tinha muito esse pensamento também, né? E aí eu lembro que um pastor falou assim, acho que foi até o pastor Lucinho, né? Da Batista, ele falou assim, a disciplina, ela é o remédio que vai curar a inconstância do seu coração. Então, se você quer ou não orar, não importa, eu não vou esperar o desejo de orar para mim orar. Por quê? Porque é algo que eu preciso fazer. Então, independente se eu tô sentindo vontade de orar ou não, eu vou para aquele lugar porque eu preciso ir para aquele lugar. Então, todos os dias eu vou me colocar nesse lugar, né? E eu não preciso não ser sincero com Deus, né? Quantas vezes eu não cheguei num lugar de oração e falei, Senhor, eu não quero orar hoje, mas eu tô aqui. Tô vindo pela graça. Mas eu tô aqui. Então, eu acredito que a nossa sinceridade com Deus vai tornar o nosso relacionamento com Ele muito mais leve, né? Então, é o Espírito Santo que nos capacita a orar.
É o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos capacita a fazer tudo aquilo que nós temos que fazer, né? Em obediência. Então, a nossa rendição é o que vai fazer com que a gente se torne, que a gente permaneça, né? De fato, nesse lugar que Deus quer que a gente esteja. A obediência, então a constância vem por obedecer, né? Exatamente. Renunciando de novo, né? Eu lembro de um pastor que veio aqui e ele falando sobre como diferenciar aquilo que é certo e o que é errado. E aí ele falou assim que um irmão perguntou pra ele, pastor, como é que eu vou diferenciar o que é certo e o que é errado? Ele, irmão, lendo a Bíblia. O manual Jesus já entregou. O que tá certo e o que é errado é só você pesquisar lá. Não, pastor, mas é muitas folhas, né? Você lê um pouco todo dia. Aí Deus vai te dar uma resposta hoje, amanhã e depois, sempre, sempre. Eu vejo que as pessoas, elas estão complicando muito o que é simples, né? E o evangelho, ele é simples, né? Na Bíblia tem tudo que a gente precisa para que a gente venha viver o que Jesus viveu, né? Então, eu vejo muito isso, as pessoas complicando muito aquilo que, na verdade, é simples. Então, na simplicidade com Deus, eu vou encontrar tudo que eu preciso, né? Eu vou encontrar obediência, eu vou encontrar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Eu vou viver o que Deus quer que eu viva, né? Os grandes homens e mulheres que Deus levantou, que fez coisas extraordinárias, que marcou gerações, eles não tinham um método surpresa ou um super dom. Eles oravam e liam a Bíblia todos os dias. Então, eu acho que é nesse lugar de simplicidade e fidelidade que Deus vai construir coisas extraordinárias através de nós. Amém, glória a Deus. Quer falar um pouquinho sobre o seu livro? Gente, esse livro aqui, o nome dele é Eu Tenho um Pai, Descubra a Face de Deus que Sempre Esteve ao Seu Lado. E dentro dos capítulos, são só 4 capítulos. O primeiro é sobre filiação, o segundo sobre o tripé da paternidade, o terceiro a mentalidade de órfão e o quarto sobre ligando gerações. Eu, desde da minha adolescência, eu entendi que Deus era o meu pai, porque eu perdi o meu pai muito nova. Só que eu encontrei em Deus essa figura que é tão necessária nos nossos dias. Quantos jovens e quantos adolescentes a gente não vê hoje que tem um pai vivo, mas não é um pai presente, não é uma boa figura referência, paterna dentro de casa, né? Exatamente, e é exatamente sobre isso que eu falo no livro, que é descubra a face de Deus que sempre esteve ao seu lado. Então é esse Deus que está ao nosso lado a todo momento, que está ao nosso lado a todo instante. Então aqui eu desenvolvo tudo isso que Deus fez em mim, sobre a nossa filiação que a gente pode encontrar nele, sobre o tripé da paternidade, que eu falo muito sobre as 3 paternidades que a gente pode viver nos nossos dias, né? Que é a paternidade de Deus, que é a nossa origem, que é a paternidade que a gente pode encontrar, ou não, né? Dentro da nossa casa, e é a paternidade que a gente pode encontrar também através de figuras que se tornam referências pra gente, né? Porque hoje em dia a gente precisa muito de referência e todo mundo tem uma referência, todo mundo busca uma referência. Então eu trato muito sobre isso nesse livro aqui. Gabi, como é que a gente pode adquirir o livro? Então, hoje ele está disponível só na livraria da minha igreja ou em alguma agenda que eu fizer, ou você pode me mandar uma mensagem no meu Instagram, né, Gabriela Vieira C _, que aí eu envio para você. Amém. Gente, vamos adquirir, você que não tem um pai presente, mesmo que você tenha uma figura paterna, eu acho que é sempre interessante a gente ter em mente a figura paterna de Deus mesmo, igual ela falou da origem. Vamos conhecer um pouco mais a palavra de Deus e eu creio que este livro vai ser uma bênção na sua vida. Galera, olha aqui, acabamos de receber uma surpresa aqui agora do Cleo Burgos. Olha o que ele mandou pra gente. Gente, vamos ver o que tem aqui. Peraí, deixa eu abrir. Nossa, ainda tá quentinho. Deixa eu ver. É sanduíche. Olha, Gabi, nossa, tá cheirando, hein? Pois é. Ai, tem batata, sanduíche. E molho verde. Ai, quem não come sanduíche com esse molho verde, né? Aqui em Goiânia. Melhor coisa. Tem mais um. Acho que é um pra mim e um pra você, Gabi. Aqui uns. Ó. Deixa eu ver de que sabor que é. Aí a batata. Essa é a batata. Aqui é o sanduíche. Eu acho que esse é o X-tudo. Deixa eu ver, abrir esse.
Tá cheirando. Ah, esse é o bacon. Olha, gente, que delícia. Vou deixar aqui o arroba pra vocês aí na tela. O diretor vai passar aí o arroba, o endereço das lojas, tá? Tenho certeza. Tenho muitos espalhados aqui no Vera Cruz. Tenho certeza que você vai encontrar aí mais perto pra você, tá bom? Tá cheirando, gente. A gente vai comer o nosso. Aí você pede o seu aí em casa, tá bom? Eu queria agradecer também outro parceiro aqui no canal, Luana Criações, Vestindo Bem o Seu Bebê, que agora com uma super novidade, eles estão aceitando bordados sobre encomenda, então você que quer presentear aí um recém-nascido ou um bebê com um nome exclusivo, é só pegar aí o telefone, vou deixar o arroba aí também para vocês entrarem em contato. Bom, galera, estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast, o nosso episódio aqui. Gabi, quer deixar um recadinho pra galera? Eu acho que o que eu vou falar é a mesma coisa que Paulo falou para Timóteo, né? Em 1 Timóteo 1,18 fala assim: e essa é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Deus, ele fala coisas extraordinárias sobre a nossa vida, só que é escolha nossa ou não viver a vontade dele, né? Eu não sei se vocês já ouviram a expressão que um técnico ele fala assim: esse jogador ele vai ser o próximo Pelé, esse jogador vai ser o próximo Neymar. Aí o jogador não dá certo e fala assim: esse jogador não vingou. Então que a gente não venha ser uma promessa que não vingou de Deus, né? Mas que a gente possa, de fato, agarrar aquilo que ele falou sobre a nossa vida, aquilo que ele liberou sobre você, e através do seu dia a dia, através daquilo que você recebeu da parte dele, você caminhar em direção a isso. Então, acho que esse é o recado que eu deixaria para você que tá aí. Bom, amém, glória a Deus. Bom, vou deixar aí pra vocês o Insta da Gabi, tá bem? Vocês vão lá, acompanhem ela. Eu creio que ela vai continuar edificando na vida de vocês, como tem sido nas nossas vidas, tá certo? Vou deixar também o Instagram do podcast, vocês entram lá, tem novidade por aí, tá certo? Vamos trazer novos episódios pra vocês com temas super legais. E se você, às vezes, assim, não quer assistir porque tem outras coisas pra fazer, dá pra ouvir o podcast, tá certo? A gente vai deixar aí o link aí embaixo na descrição do Spotify, tá bom? Pode acessar lá, que é só você colocar e você pode fazer outras coisas, como lavar a louça, limpar a casa, se sua mãe pedir, aí você coloca, vai ser edificante. Tanto o físico, obedecendo a sua mãe, quanto o espiritual, tá certo? Nos vemos também no próximo episódio, tem novidades super aí, umas novidades bem legais pra vocês, tá certo? Tchau, tchau!